muito significativo é o interesse do nosso governo em recuperar essa empresa. Nós vivemos momentos no Brasil de muitos sonhos, de muitas esperanças. Depois nós vivemos momentos de muita incerteza, em que tudo que era bom tinha que ser privatizado, tudo que era bom tinha que vir do estrangeiro, ou tudo que era bom era o Brasil se abrir para o mundo depois do consenso de Washington em 1980. Eu fico sempre lembrando quantas vezes tentaram privatizar a Petrobras. Ao invés da gente tratar a Petrobras como uma empresa orgulho desse país, uma das coisas mais extraordinárias que foi feita já em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas, desde lá, sempre aparece alguém achando que tem que privatizá-la. E quando há dificuldade de privatizá-la, eles começam a vender ativos separados e vão tentando desmontar o corpo. Eu vendo um braço, eu vendo uma perna, eu vendo uma orelha, eu vendo os dentes. Ou seja, quando você volta, você percebe que a empresa está totalmente desmontada e não cumprindo mais aquele seu papel. Foi assim que foi feito com a Eletrobras. Agora, mais recentemente, nós vimos a privatização de muitos sonhos, de muitas esperanças. Depois nós vivemos um momento de muita incerteza, em que tudo que era bom tinha que ser privatizado, tudo que era bom tinha que vir do estrangeiro, ou tudo que era bom era o Brasil se abrir para o mundo depois do consenso de Washington em 1980. Eu fico sempre lembrando quantas vezes tentaram privatizar a Petrobras. Ao invés da gente tratar a Petrobras como uma empresa orgulho desse país, uma das coisas mais extraordinárias que foi feita já em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas, desde lá, sempre aparece alguém achando que tem que privatizá-la. E quando há dificuldade de privatizá-la, eles começam a vender ativos separados e vão tentando desmontar o corpo. Eu vendo um braço, eu vendo uma perna, eu vendo uma orelha, eu vendo os dentes. Ou seja, quando você volta, você percebe que a empresa está totalmente desmontada e não cumprindo mais aquele seu papel. Foi assim que foi feito com a Eletrobras. Agora, mais recentemente, nós vimos a privatização da Sabesp. O Rio foi governador 8 anos de Estado. Nunca apareceu um empresário brasileiro ou estrangeiro para se comprometer e propor para você: "Ô Rui, eu quero fazer, saneamento básico nas palafitas de Salvador." Nunca. Eles só querem fazer onde já tem uma estrutura feita pelo governo que está dando certo e que está dando lucro. Porque é até certo isso, a gente não pode nem condenar, porque o empresário não tem por que investir para ter prejuízo, o empresário não tem que investir para fazer política social, para fazer política de inclusão social. Preciso estatizar esse microfone aqui. Vou criar um telefone Braille, o microfone Braille. Mas o dado concreto, companheiros, é que nós tivemos sonhos com essas empresas em 2010. Da mesma forma que o Correio está para ser privatizado, Fabiano, desde 1985, quando Antônio Carlos Magalhães era ministro da comunicação nesse país. Eu acho que não tem nenhuma categoria que já fez mais passeata e manifestação contra a privatização do que os companheiros do Correio. No caso dos Correios, no caso da Telebrás, nós chegamos ao cúmulo da ignorância de que essas duas empresas estavam praticamente proibidas de vender serviço ao Estado. Elas não poderiam vender serviço ao Estado, mesmo que oferecesse preço mais barato. Ou seja, é a ignorância elevada à 7ª potência. Um Estado que não se respeita. Um governo que não tem visão de Estado. Pessoas que não pensam no Brasil. Porque tem coisas que têm que ser inexoravelmente do Estado. É assim na Alemanha, é assim na França, é assim nos Estados Unidos. Muita gente foi levada nesse país pela famosa teoria: tem que abrir o mercado para todo mundo, que o importante é livre acesso ao comércio e tal. Livre acesso ao comércio quando é para eles venderem os produtos deles aqui dentro. Quando é para a gente vender lá fora, a gente sabe a dificuldade que é a gente vender as coisas que nós produzimos aqui. Então, o que falta nesse país são as autoridades desse país, o governo, ter um mínimo de brio, ter um mínimo de orgulho de ser brasileiro e pensar um pouco nesse país. Pensar um pouco naquilo que o Estado pode oferecer para o bem-estar da sociedade, para a soberania da sociedade. E uma empresa como essa aqui é um garante
de que a gente pode discutir inteligência artificial sem precisar ficar subordinado a apenas 2 ou 3 nações que já estão na frente. Se é verdade que a inteligência artificial nada mais é, sabe, do que a quantidade de coleção de dados que as pessoas fazem. Esse dia eu tive uma reunião com um empresário que ele me dizia: ô Lula, você precisa tomar cuidado porque a gente vai ter uma coisa chamada escravidão digital. Se prepare, porque a gente vai viver um momento em que a sociedade será escravizada, porque 2 ou 3 empresas terão todas as informações do mundo e elas é que vão ditar as regras para nós. E é verdade. E é verdade. Então, como é que um país que consegue ter uma empresa dessa qualidade resolve privatizá-la? Doar para quem? Quem é que iria ficar com as informações que o Estado tem que ter? E somente o Estado tem que ter. Porque é informações do povo brasileiro, desde a saúde até a educação. Então, quando nós resolvemos tirar essa empresa do rol das empresas de privatização, é preciso vocês saberem que nós assumimos um compromisso. É um compromisso de fazer daqui a 2 anos ela ser melhor do que ela é hoje. Está prestando mais serviço do que está prestando hoje. E garantir coisas para o futuro, para que a sociedade brasileira volte a sonhar de que coisas do Brasil podem prestar serviços de qualidade. É isso que a gente tem que fazer. Eu estava lembrando da frustração que eu tive com aquela tal de turbina etanol que eu fui visitar no ITA em 2010. Eu lembro que eu saí daquele encontro, chamei o ministro de Minas e Energia e falei: ministro, é importante você se colocar em parceria com o ministro da Defesa, porque para uma empresa produzir turbina é preciso que o Estado compre as primeiras turbinas. É preciso que a gente tenha uma capacidade de produção de escala com o argumento de que nós precisamos dar o pontapé inicial e utilizar as turbinas, se elas funcionarem, para levar energia elétrica onde, sabe, não tem energia elétrica. Ou mesmo para as plataformas da Petrobras, que compra turbinas lá fora, turbinas que produzem energia até para cobrir a necessidade de uma cidade de 300 mil habitantes. E você não sabe da frustração que eu tive quando eu voltei lá esse ano e vi que não tinha acontecido nada nas turbinas. Ou seja, são 15 anos de paralisia. A Luciana sabe, ontem eu falei para ela que eu assumi o compromisso lá na aeronáutica, em São José dos Campos, que a FINEP tem que colocar 30 milhões para a gente terminar aquele projeto. Colocar 30 milhões para a gente terminar o projeto. Olha, assim, depois que terminar o projeto não deu certo, paciência. Mas pesquisa é assim. A gente não faz pesquisa para encontrar as coisas prontas, a gente faz pesquisa para saber se é possível encontrar. Então nós vamos terminar aquela turbina. E nós precisamos aqui, companheira Esther, você que é a ministra, sabe, que cuida, sabe, das coisas no Estado da gestão pública, eu queria te dizer que é o seguinte: é preciso de verdade que a gente possa fazer da Telebrás justiça da decisão que nós tomamos. Ou seja, ela não pode continuar sendo a empresa que é, ela tem que ser melhor. Se ela pode tudo que o Juscelino falou, se ela pode tudo que o presidente dela falou, se ela pode tudo que o Jorge Bittar me fala, porque o Jorge Bittar discute comigo Telebrás antes de vocês nascerem. Ou seja, então se nós temos uma empresa com potencial desse, gente, o que nós precisamos é explorar esse potencial. E se a gente pode ser o primeiro no mundo, vamos ser o primeiro. Mas se não for o mundo, que sejamos o primeiro e o mais qualificado aqui no Brasil. É por isso que nós viemos aqui. De vez em quando a empresa pergunta: por que o presidente Lula foi na Telebrás? Eu vim na Telebrás porque eu quero dar um exemplo para o Brasil. A gente vai fazer com que essa empresa seja uma empresa brasileira, a serviço do brasileiro, a serviço da nossa soberania, a serviço do nosso conhecimento tecnológico, a serviço da nossa inteligência artificial, a serviço da nossa concentração do nosso banco de dados e a serviço de prestar serviço ao povo brasileiro que está precisando ter o melhor. A minha presença aqui é para reforçar essa ideia. E ainda trouxe o meu capitão-mor aqui, o Rui Costa, sabe? Que é para não ter dúvida do que nós viemos fazer aqui. Viu, Esther? Quando você pensar, o Lula esqueceu. Não, o Lula não esqueceu, mas o Rui Costa não esqueceu. Eu acho que era importante a gente colocar uma pedra no passado. E porque deveria ter ficado para trás do tempo em que se acreditava que as estatais não funcionavam e que a solução seria abandonar todo o patrimônio construído ao longo de décadas pelo povo brasileiro. Nós não só refutamos essa ideia, como podemos mostrar aqui o quanto compensa investir em nossas empresas. Não escolhemos o caminho mais fácil, que seria abandoná-las ou deixar com que ela fosse vendida a custo de banana. Porque tem um tipo de governante. É como se você fosse casar. Quando você casa, você se compromete.
você assume compromisso com a sua parceira, você vai cuidar, sabe, da sua parceira com muito carinho, você vai ter família, você vai cuidar da sua família. Sabe? E tem gente que não quer. Tem gente que não quer fazer essa responsabilidade, só quer casar. Governar, quando você governa, é para você enfrentar e resolver os problemas do país a partir dos problemas do povo. Porque senão você ganha as eleições e fala, vamos vender o Banco do Brasil, vamos vender a Caixa Econômica Federal, vamos vender o BNDES, vamos vender a Petrobras, vamos vender a Eletrobras, vamos vender a Telebrás, vamos vender. E para que serve o Estado? Para que serve o governo? E com a maior disfarçatez, as pessoas vão na televisão dizer não, porque isso é modernidade, porque isso é século XXI, porque fazendo assim está tudo maravilhosamente bem. E quando eu falo isso, eu não falo isso contra a iniciativa privada, não. Eu acho que nós temos que trabalhar junto com a iniciativa privada. Nós temos que tirar proveito do potencial que eles têm e oferecer para eles também as coisas que a gente tem, mas trabalhar em parceria. Eu não preciso desmontar o Estado. Eu não preciso desmontar o Estado. Esses dias, Ricardo, eu vi uma coisa interessante. A Vale sempre foi uma empresa orgulho do nosso país. Eu sempre tive a Vale, desde muito tempo atrás, como uma empresa orgulho do país. Sabe, uma empresa grande, sabe, que desvendava, esse país cavava buraco para tudo quanto é lado, vendia minério de ferro. Mas aí a Vale, que tinha uma diretoria, eu sabia quem era o presidente da Vale. A gente sabia quem era. Hoje, nessa discussão que a gente está de fazer um acordo para receber o dinheiro de Mariana, o dinheiro que a gente está para receber o dinheiro que prometeram para o povo, você não tem dono. Uma tal de corporate, ou seja, que, sabe, que não tem dono, é um monte de gente com 2%, um monte de gente com 3%, um monte de gente. É que nem cachorro, sabe, de muito dono. Morre de fome, morre de sede, porque todo mundo pensa que colocou água, todo mundo pensa que deu comida e ninguém colocou. Então é importante que essas empresas tenham um nome, tenham cara, tenham identidade, porque assim o povo tem de quem cobrar. Eu quero que a Telebrás possa virar motivo de orgulho para esse país, se tratando de informação, de comunicação. A gente tem condição de fazer isso. Portanto, Juscelino, você como ministro sabe o que você tem que fazer, os companheiros sabem, o Ricardo Gisler e Luciana sabem o que tem que fazer. Nós vamos destravar essa empresa porque ela tem 1 bilhão em casa, é preciso utilizar esse dinheiro para melhorar e aperfeiçoar o funcionamento dessa empresa. Também não adianta ter uma empresa com dinheiro em caixa sem poder gastar o dinheiro. E também não adianta ter uma empresa pública se o Estado não pode contratar o serviço dela. Então, nós vamos tentar fazer esse país voltar à normalidade. Fazer o óbvio. E o que é fazer o óbvio? É fazer esse país acontecer. Nós estamos precisando de nos dar uma grande chance. É por isso que eu vim aqui para dizer a você, Juscelino, para dizer ao Damasceno, para dizer aos companheiros que trabalham na Telebrás. A Telebrás voltou da mesma forma que eu voltei e da mesma forma que o Brasil voltou. E ela veio para ficar. Um abraço, gente.